Glória a Deus. Amém. Esse aqui sou. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de sentarmos, eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse: esta é a noite que o Senhor preparou para tocar o meu coração, para mudar a minha mentalidade, para avivar o meu espírito. Eu creio que hoje eu vou sair daqui transformado pela palavra e pelo poder de Deus. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então dê um abraço forte na pessoa que está do seu lado e declara sobre a vida dela que ela vai receber algo de Deus nessa noite, amém? E aí você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Queridos, que honra estar aqui com vocês. Para mim é de imensa honra mesmo ter essa oportunidade de estar aqui com os irmãos da Verbo da Vida Porto. Até porque na igreja Verbo da Vida nós sabemos que tem um sentimento especial quando nós chegamos na nossa denominação, né? Parece que é casa mesmo. Eu sei que todas as igrejas fazem parte do corpo de Cristo, mas tem um lugar especial em nosso coração quando estamos na Verbo da Vida, até porque é como se a gente tivesse, aqui eu já conheço, é bênção. E queria aproveitar também esse momento para agradecer, pastor Márcio, Lisiane, muito obrigado por essa oportunidade. Outras 3 vezes, essa é a minha 4ª vez em Porto, e eu tive a oportunidade também de estar compartilhando uma palavra, e é sempre uma honra poder desfrutar, né, desse púlpito e servir aos irmãos, servir a vocês, amém? Queria também aproveitar esse momento para apresentar a minha família aqui presente, minha esposa. Linda, você fica de pé, meu amor, por favor. Essa mulher linda de Deus é minha esposa. E nós estamos agora voltando de viagem, na verdade, essa nossa parada aqui em Porto foi não só estratégica por um tempo de descanso, mas também foi um tempo de estarmos em comunhão com um casal de amigos nossos, pastor Mateus e Ana Luísa, né, que está ali atrás, pastor Mateus. Ana Luísa deve estar ou assistindo ou nesse momento cuidando de Daniel, mas é uma honra estar com essa família. Eu quero honrar também a vida deles. Muito obrigado, Mateus, muito obrigado, pastor Mateus, né? Muito obrigado pela honra de estar na casa de vocês mais uma vez. Amém? Deixa eu só, de maneira ainda mais rápida, explicar, né, o porquê que eu vim parar aqui. Né? Durante esses últimos dias, eu e minha esposa estávamos na Tailândia em uma missão com o objetivo de pregar o Evangelho para grupos étnicos que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. Além disso, nós também estávamos servindo em uma base missionária que resgata crianças de situação de tráfico sexual e humano. Quem já conheceu o ministério da Lana Vasquez, a Life Impact, sabe, a Lana Vasquez é uma mulher de Deus, ela tem há mais de 20 anos, ela faz esse trabalho de resgate de crianças na fronteira da Tailândia com o Mianmar. E agora, recentemente, nos últimos 5 anos, ela tem começado a fazer um trabalho específico no Brasil. Né? E esses 2 países já estão consolidados, mas há mais países no coração dela. Mas ela nos convidou para estarmos lá nessa base, onde é um lugar, queridos, que eu não consigo descrever em palavras, mas a sensação de comunidade é extraordinária naquele lugar. São crianças que literalmente tiveram suas vidas arrancadas dos seus pais, alguns dos pais mortos na guerra do Mianmar com uma tribo indígena chamada Karen, lá, que não tenho tempo para explicar tudo. Outros são literalmente trocados por $25, o que mais ou menos 20 euros, uma criança é trocada por droga ou simplesmente para que a mãe ou o pai pudesse ter mais um pouco de dinheiro para comprar outras coisas. E eu e minha esposa ministramos lá para essas crianças e para a equipe, né, treinando a equipe em evangelismo. E foi um tempo muito bom e fizemos algumas
alguns alcances evangelísticos na fronteira. A fronteira da Tailândia com Mianmar, ela é uma fronteira molhada, ou seja, ela é em rio. Tem um rio que você tem que atravessar. Então a gente teve que atravessar o rio algumas vezes e fomos até algumas áreas que nós não podíamos dizer onde estávamos. Por que a gente não podia dizer? Porque realmente são áreas que pertencem ao governo de Mianmar. E hoje o Mianmar fica em 14º na lista de perseguição mundial. Então, é um país que não aceita o cristianismo. Então, por isso a gente não podia divulgar muito sobre esse assunto. E aprove a Deus que a gente não somente tivesse esse tempo lá em serviço, mas em retorno pudéssemos parar por aqui para estar junto com vocês também. E é uma bênção estar aqui com vocês. Amém? Eu queria aproveitar também esse momento para falar um pouco quem eu sou. Eu sou lá de Sergipe. Eu era de Aracaju, da igreja de Aracaju, mas hoje faço parte da igreja de Itabaiana. Em Itabaiana, a gente é uma cidadezinha bem pertinho de Aracaju, e a gente faz parte da equipe pastoral lá, junto com o pastor Joselito, eu e minha esposa. Servimos como diretores do Centro de Cura e também servimos no Rema como professores, e somos muito gratos a Deus por isso. E eu tenho certeza que por mais que eu tenha feito essa viagem, por mais que eu tenha feito isso, hoje Deus é quem sustenta a nossa vida. Eu tenho certeza que Ele tem algo para você nessa noite. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, se você trouxe ela, abre em Filipenses capítulo 1, no verso 6. Filipenses 1, 6. Nós vamos voltar amanhã, o nosso voo é amanhã, 10 horas da manhã, né, já estamos voltando para casa, mas quem sabe a gente dá um pulo aqui esse ano de novo. Nós temos uma cruzada em Guiné-Bissau esse ano para estarmos ministrando, e a gente está vendo a possibilidade de, quem sabe, passar por aqui mais uma vez. Amém? Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, a Bíblia diz o seguinte. Todos abriram? Amém? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, porque aquilo que o Senhor falará nesta noite irá impactar o coração de cada um desses irmãos e irmãs. Senhor, o Senhor proporcionou esse tempo para que nossos corações fossem avivados. E toda vez que a palavra de Deus é aberta e lida, ela é transformadora para nós. E eu creio que hoje será um tempo onde ela funcionará em nossos ouvidos para mudar o nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, antes de falar um pouco sobre esse versículo, eu queria contar uma história pessoal. Eu, há mais ou menos 4 anos atrás, eu me mudei para essa cidade de Aracaju, para Itabaiana, com uma direção de Deus. E por que eu estou contando essa história? Porque ela tem tudo a ver com o tema da ministração, do que eu quero abrir, do que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu lembro que eu estava, há alguns anos, Deus falando comigo, na verdade, no ano seguinte, Deus falava comigo sobre uma mudança, sobre um tempo de mudança, sobre um tempo onde eu iria viver algo diferente, eu iria começar algo. Só que eu ignorei isso. A palavra de Deus veio ao meu coração, mas eu ignorei. E eu passei o ano da pandemia todo ignorando a voz de Deus. Até que no final desse mesmo ano, 2020, Deus falou mais uma vez comigo. E eu via fortemente Ele dizendo, você vai mudar, vai começar uma nova estação. E aí eu, naquele momento, fiquei um pouco com o coração apertado. Aí veio mais uma palavra de Deus, um pastor na época lá da Verbo, hoje ele está no Canadá, pastor Felipe. Ele veio para mim, falou mais uma vez uma palavra de Deus e disse, Daniel, eu vejo você mudando de cidade. E eu disse, como assim? Nunca mudei na minha vida, nunca fiz algo tão grandioso. E como é que isso vai acontecer? E eu me lembro que num dos primeiros cultos do mês de fevereiro de 2021, Deus falou fortemente, você vai para essa cidade chamada Itabaiana, e você vai começar algo lá. E naquele momento, queridos,
Sabe o que aconteceu? Eu me enchi de medo. Parecia que dentro de mim, tudo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia. Era como se eu tivesse uma sensação que algo novo ia acontecer, mas eu não sabia como ia acontecer. E essa incerteza do como, na verdade, era algo que acontece para todos nós. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui receberam palavras de Deus, até mesmo para estar aqui onde você está hoje. Mas a incerteza do amanhã e não saber o que vai acontecer é o que causa a maioria de nós de não ouvirmos as palavras de Deus. E essa mudança para mim, queridos, foi um tempo onde eu comecei a me enraizar na palavra de Deus. Eu comecei a jejuar e eu nunca me aproximei de Deus tão fortemente como naquele ano. Até que começou a se passar o tempo. Deus falou para mim o mês que eu deveria me mudar. Deus falou para mim o que eu deveria fazer, mas eu não conseguia tomar o passo. E aí eu vi uma frase de um homem chamado Walt Disney, muitos de vocês conhecem, e ele fala bem assim: a melhor forma de começar é parar de falar e começar a fazer. E eu disse, eu acho que eu vou precisar parar com esse medo, eu preciso começar a fazer. E foi aí que eu tomei o passo. E a partir, queridos, desse momento, a minha vida começou a mudar. Se eu não tivesse tomado esse passo dessa mudança, eu não estaria hoje servindo no que eu faço hoje. Talvez eu nunca teria conhecido a minha esposa. Talvez eu nunca teria nem a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Porque eu sei que quando Deus começa uma boa obra, Ele é fiel para cumprir. E sabe, queridos, o tema dessa ministração hoje é: começou e não vai acabar. Sabe, queridos, hoje, no mês de janeiro, começa um novo ano. E se Deus tem uma promessa, uma palavra para você nesse ano, se Ele começou, não tem ninguém que vai acabar. Não há nada nem ninguém que vai parar. Não tem nada diferente que possa interromper. Só você. Amém? E sabe que quando eu olho para esse versículo, eu entendo que existe uma obra que Deus começou. Porque a Bíblia diz que ele estava convencido. Paulo estava convencido que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Mas que obra é essa? E a gente sabe hoje que a obra que Paulo estava falando era a obra da salvação, a obra redentora. Ele começou a obra redentora na cruz, mas ele vai cumprir no dia onde formos glorificados com ele. Até porque a salvação, ela inicia na justificação, mas ela vai se encerrar na glorificação do nosso corpo. E essa era a obra que ele estava falando. E nós falamos muito de obra no contexto de igreja. Falamos sobre a obra de Deus, falamos sobre fazer a obra, falamos até que nós somos obreiros do Senhor. Mas quando se trata de obra, quando se trata de algo que precisa ser feito, tudo começa no momento onde você entende que precisa parar de falar e começar a fazer. A obra de Deus não é só para ser entendida. Não, a obra de Deus você não pode ficar apenas consciente que ela existe. É necessário começar a fazer. E sabe, queridos, que a obra de Deus, talvez para muitos aqui, seja um pouco diferente do que é a obra de Deus para outros. Mas para nós, a gente acha que a obra de Deus é somente vir para a igreja, dar o dízimo. Mas não, queridos. A obra de Deus ela é muito maior do que isso. Talvez a obra de Deus para Lana Vasquez é resgatar crianças do tráfico humano. Mas talvez para pessoas aqui em Portugal seja alcançar pessoas no seu local de trabalho. Talvez seja para você alcançar pessoas que estão desesperadas. Eu vou dizer um exemplo disso. Hoje mesmo, estávamos andando pelas ruas aqui de Porto e tivemos uma direção de entrar numa loja para comprar um item que minha esposa queria comprar. Aqui naquele momento, a gente começou a ver as coisas da loja e percebemos que a moça
que estava lá, a mulher que estava lá, na verdade, ela era brasileira e ela começou a compartilhar um pouco do que ela estava vivendo. Ela começou a dizer que estava pensando em voltar para o Brasil, ela começou a abrir um pouco do coração dela para nós e informar que aquilo, esse tempo aqui estava um pouco estranho para ela. E ela precisava talvez voltar por causa do filho. Sabe, mas fortemente dentro do meu coração algo dizia, o tempo dela que não acabou. E naquele momento nós começamos a conversar com ela e nós vimos uma oportunidade de abrir para ela um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu disse, eu não sei se você entende isso, mas no meu coração eu sinto claramente que não é tempo ainda de você voltar. E nós perguntamos se podíamos orar por ela, convidamos ela até para vir para cá. E oramos por ela, oramos por cura, ela passava dias em pé e por conta disso tinha dores nas costas e a dor sumiu. Ela viu a cura, viu o poder de Deus e ela disse, eu preciso de uma comunidade. Eu creio que em breve ela vai estar aqui com vocês, amém? Mas sabe, queridos, a obra de Deus que nos alcançou precisa também alcançar outros. E essa obra, ela não pode parar em você. Porque se Ele começou a obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Só que quando nós falamos de começar algo, muitas vezes nós não temos a noção do quão importante é calcular aquilo que nós vamos fazer. Abra aí sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 25 ao 30. Eu vou mostrar para você aqui que aquele que começa algo, aquele que coloca a mão no arado, aquele que inicia uma obra, precisa entender o tamanho dela. Lucas capítulo 14, no verso 25 ao 30, a Bíblia nos diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Sabe que quando a gente lê esse versículo, na verdade, muitos de nós começamos até a julgar Jesus. Alguém aqui já fez isso? Porque eu estou sendo sincero, gente, estou abrindo meu coração para você. Na hora que eu li, eu disse assim, como é que Jesus pode ter a coragem de dizer que se tem alguém que ama pai, mãe, irmão, irmã, até a própria vida, não pode ser discípulo? A gente não pode ser discípulo e amar nossos irmãos? A gente não pode ser discípulo de Jesus e amar nossa família? Mas não é isso que Jesus estava querendo dizer, queridos. A obra de Deus, ela vem com responsabilidades. Começar algo no Senhor significa entender que quando você coloca o seu esforço, o seu tempo, você não pode simplesmente colocar aquilo em vão. É necessário calcular o custo de algo. Eu creio que a maioria de vocês, ou alguns de vocês já começaram algo na sua vida, como por exemplo vir para cá, ou então alguns de vocês começaram um novo empreendimento, ou talvez a aquisição de uma casa, e para tudo isso é necessário calcular um custo. O que Jesus estava querendo dizer é, se você realmente quer entender o Evangelho e colocar as suas mãos na verdadeira vida que eu tenho para te dar, e naquilo que eu posso lhe oferecer, é necessário tudo. Tudo o que você tem, tudo o que você é, você vai ter que entregar a Ele. Se você ama mais a sua vida do que a obra de Deus, talvez o custo para ser discípulo ainda não chegou na sua vida. Se você ainda
tem um apreço muito grande pela sua vida ou por aquilo que você tem vivido atualmente, pela segurança, talvez ainda o custo de ser discípulo ainda não chegou na sua vida. O que Jesus está dizendo é que se você começou algo, se você colocar o pé na obra de Deus, é necessário entregar tudo. E aquele que ama qualquer outra coisa mais do que ama Ele, ainda não entendeu o que é ser discípulo. Amém? Deus, Ele começa uma obra em Gênesis, quando Ele cria os céus e a terra. Mas é nesse momento que o homem vem e destrói através da desobediência do pecado. E essa restauração, queridos, ela vem através de Jesus. Ele vem com esse objetivo de restaurar a obra. Mas essa restauração, ela não fica somente em Jesus. Ela foi passada para a igreja. Diga assim comigo, essa obra foi passada para mim. A obra restauradora de Cristo, que veio para consertar o que o pecado desfez, ela agora faz parte da nossa vida. Ela faz parte daquilo que eu e você podemos fazer. É verdade que se tivermos dispostos a continuar a obra de Cristo, podemos ter certeza, Ele estará sempre do nosso lado para nos dar o apoio suficiente para isso. Sabe, queridos, que começar algo, começar um novo tempo, começar e colocar o pé na obra de Deus e naquilo que Ele tem para a sua vida, nos planos que Ele tem para a sua vida, por mais que difícil que seja, mas se você fizer com todo o seu coração, Ele sempre estará do seu lado para te dar direção. Agora, o que é que mais nos impede de vivermos 100% do que Ele tem para nós? É a dúvida. E é exatamente esse ponto que eu estava naquela época. Eu tinha dúvida, eu tinha incerteza se verdadeiramente era para eu estar lá. Até que eu entendi que a dúvida não pode ser o motivo e a razão pela qual nós nos movemos. Mateus capítulo 14, se você puder abrir no verso 22 ao 29, nós vamos ler. Mateus capítulo 14, verso 22 a 29. É normal não sentir mais as mãos depois de um tempo? Mas tá tudo bem, glória a Deus. Não se preocupe que o pregador está bem. Mas só porque no frio assim, eu acho que é a primeira vez. Amém, queridos? Mateus 14, do 22 ao 29, a Bíblia diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu ele: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Sabe, queridos, a incerteza do futuro nunca pode ser um empecilho para viver o que Deus já decretou. Porque quando Jesus ele deu uma palavra, era só necessário obedecer. Mas eu tenho certeza que muitos de nós iríamos dizer: eu vou nada. Se eu pisar nessa água e não ficar duro, na hora eu caio e vou morrer. Mas é exatamente isso, queridos, a incerteza do futuro, ela nunca pode ser o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. Eu tenho certeza que você fez muitas coisas na sua vida, que você não sabia exatamente o que iria acontecer, mas você sabia que precisava começar.
Sabe por quê, queridos? Porque quando você começa algo, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, mas você tem certeza de que algo vai dar certo dentro de você. E para quem é cristão, para quem tem o Espírito Santo dentro, essa palavra se chama fé. A fé nos guarda, a fé nos move, a fé mostra o caminho, a fé nos sustenta, porque a fé é uma certeza daquilo que não vemos, é a prova daquilo que esperamos. Sabe, queridos, que na palavra de Deus nós vemos que quando Deus começa algo, Ele termina. Mas nem todo, mesmo que nem todo o conteúdo seja revelado. Um exemplo disso é que os profetas mesmo, muitos deles, profetizaram a vinda de Jesus. E profetizaram a morte dele. Profetizaram até a segunda vinda dele. Mas muitos deles não sabiam de um período de tempo que a terra iria passar, chamada a Era da Igreja. Era um mistério que foi revelado. E muitos dos profetas olhavam, viam um cordeiro vindo pela primeira vez, como Jeremias, como Isaías fala. Muitos viram Jesus reinando na segunda vinda. Mas essa era, eles não viram. Um exemplo disso em Isaías capítulo 9, no verso 6 a 7. Eu vou ler, vocês não precisam abrir. A Bíblia diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, e estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías profetiza que um menino viria, mas ele também profetiza que haveria um trono que seria estabelecido, um reino que geraria paz, justiça e retidão. Nós ainda não estamos vendo o trono de Deus sobre essa terra visivelmente, mas o menino já veio. Agora, imagine se Isaías não tinha todo o cenário, mas o que ele viu foi o suficiente para que ele abrisse a boca e falasse. Ele profetizou, mesmo que ele não tivesse visto todo o cenário. Para ele, o cenário inicial da primeira vinda e a da segunda vinda era o mesmo cenário. Mas existe um período no meio que eu quero mostrar para vocês. Colossenses capítulo 1. No verso 24 a 27. E eu queria, se desse para botar aquela imagem. É assim que os profetas do Antigo Testamento viam. Eles olhavam a primeira vinda. Eles olhavam o leão do tribo de Judá. Mas tinha algo no meio que nenhum dos profetas profetizou. Que se trata sobre você. Que é o cumprimento da obra de Cristo aqui na terra. Agora, Colossenses 1, 24 e 27. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em a esperança da glória. O mistério que estava para ser revelado era Cristo em nós. Essa incerteza, queridos, que tinha algo ainda para ser completado, porque quando Cristo veio e cumpriu a primeira parte, e aí? E a paz e a retidão que precisava reinar sobre essa terra, e o rei que os judeus tanto achavam que ia vir como um líder militar, e não veio. Mas era porque ele precisava cumprir a sua obra através de nós. É através de você, queridos, é você que está aqui nessa noite, que carrega a obra de Cristo. Porque todo aquele que colocar a mão na obra dele, vai cumprir tudo o que precisa ser cumprido. Vai acontecer tudo o que precisa ser feito. Porque mesmo que as pessoas não tenham visto todo o cenário,
mas você já estava dentro do coração de Deus há muito tempo. A obra de Cristo já tinha sido designada para que você, juntamente com Ele, pudesse cumprir ela. Eu quero que você entenda que quando você colocar a sua mão em fazer aquilo que Deus projetou para você, seja os planos e os projetos dele, seja alcançar pessoas com aquilo que está dentro de você, já foi designado desde antes, desde o início dos tempos, que Ele estaria com você para cumprir e dar esperança para essa terra. Sabe, queridos, a gente pode não saber como vai terminar o nosso dia, mas nós podemos saber como vai começar. Porque quando nós começamos uma obra, quando nós colocamos a mão no arado, muitas vezes nós precisamos entender que não é nosso dever empurrar o arado. A Bíblia fala, coloque a mão no arado, mas a Bíblia não diz, empurre o arado. É por isso que muitas vezes nós nos cansamos. Porque quem empurra é o Espírito Santo junto com você. Coloque a mão no arado e deixe que Ele faça o esforço com você. Porque aquele que começou é fiel para cumprir, queridos. Eu tenho certeza que um culto do Espírito desse precisa gerar dentro de você uma certeza que a obra de Deus está em ação dentro de você. Você é a esperança desse mundo. Por quê? Porque Cristo habita dentro de você. Se há alguma dúvida dentro de você, que você veio para esse lugar, não sei o que eu estou fazendo aqui, como talvez aquela mulher de hoje, você não sabe se precisa voltar, se precisa ir, você não sabe o que precisa continuar, se precisa ficar, você não sabe se isso daqui está dando certo ou não está, você não tem a certeza do futuro. Mas se você começou a obra, Ele é fiel para cumprir. Se você colocou a sua mão e as suas intenções debaixo de uma palavra de Deus, Ele vai cumprir. Embora você não saiba do futuro, embora pareça tudo uma nuvem, mesmo que muitas pessoas consigam trazer uma palavra para o seu coração, dizendo, não, porque eu vejo isso, porque eu vejo aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes, palavras proféticas não veem o meio. Muitas vezes eu recebi palavras proféticas, queridos, do início de coisas, recebi palavras proféticas de coisas que eu só estou vivendo hoje, depois de muitos anos, mas eu não via que durante todo esse tempo eu precisava passar jejum e oração, muitas vezes abandonado por amigos, por pessoas, muitas vezes carente de atenção, muitas vezes traído. E muitas dessas coisas nós não vemos, mas sabemos que se você colocar a mão no arado, Ele vai empurrar junto com você. Eu quero agora dar 3 chaves para finalizar. 3 chaves para você começar esse ano de forma extraordinária. Para você começar e colocar a mão na obra de Deus. E se esse lugar aqui para você faz parte do que Deus está fazendo nessa terra, então eu quero lhe dar 3 formas de você começar a colocar a mão nessa obra de forma extraordinária. A primeira delas é alinhar-se, posicionar-se. Vou contar uma história para você de uma menina que eu li na internet. O nome dela é Zazel. Ela, na verdade, o nome dela era Rosa Maria Richter. Ela tinha 14 anos. E ela se chamava de canhão humano. Como assim, Daniel? Ela era participante de um espetáculo no círculo, de um show, de uma performance, na qual ela entrava dentro de um canhão e ela era explodida para longe e ela caía num lugar e aparecia viva. E por anos, Rosa Maria Richter, mais conhecida como Zazel, desde os 14 anos fez isso e nunca se machucou e nunca morreu até o dia que ela se aposentou. Mas sabe de uma coisa, queridos, que eu olhei, eu entendi que se ela não alinhasse o canhão na posição correta, 1 centímetro faria ela perder a vida. Um posicionamento, apenas 1 centímetro, faria ela não chegar no alvo que ela chegaria.
É por isso que é importante que nesse mês você posicione exatamente o que você precisa fazer para esse ano. Porque uma palavra errada, um pensamento errado, você deixar coisas e pessoas falarem no seu ouvido de forma errada, apenas 1 centímetro, e você vai para longe do propósito de Deus. Durante anos, uma mulher se posicionou o canhão no lugar correto, e ela nunca morreu. Então o primeiro passo para você começar algo extraordinário é posicionar. E como é que eu me posiciono, Daniel? Quando você estiver dentro da sua igreja, dentro desse lugar, você não pode ficar parado. Você tem que começar primeiro a gerar expectativa dentro de casa. Não. Eu vou receber a palavra hoje. A minha vida será transformada. Não, eu não posso levar como normal um culto como esse. Quando você sai de casa alinhado, você vai chegar aqui de forma diferente. Quando você chegar na sua casa, projete o seu tempo de devocional, projete o seu tempo de jejum, projete o seu tempo de leitura com a palavra, projete o seu tempo de oração, porque se você desalinhar 1 centímetro, queridos, nesse ano, nesse momento, nessa primeira etapa, você não vai chegar no fim desse ano, onde Deus projetou para você chegar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, diga assim comigo, abra a sua boca. Toda vez que Deus começou algo nessa terra, Ele começou falando. Eu nunca vi nada que Deus começou na terra ou na vida de alguém, que Ele não abrisse primeiro a boca dele, ou que Ele abrisse a boca de alguém. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso do 1 ao 4, que chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio de um céu um som como um vento forte e encheu toda a casa, e estavam sentados e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram conforme o Espírito lhe capacitava. A era da igreja começou com pessoas abrindo a boca. A era do Espírito Santo começou com pessoas abrindo a boca. Primeiro, posicionados no templo. Onde é que você está? Onde é que você está? Posicionados no templo. O Espírito Santo fez eles abrirem a boca. E quando eles abriram a boca e começaram a falar, mais de 3.000 pessoas foram acrescentadas. Quantos gostariam de ver 3.000 pessoas acrescentadas a essa igreja? Então eu quero que você abra a sua boca, querido. Se você ficar calado, nada vai acontecer. Quantos querem ver mais abundância e rompimento na sua vida e na sua família nesse tempo? Então abra a sua boca, queridos. Pare de ficar calado. Pare de achar que as coisas só vão acontecer porque... Não, eu acho que... Hoje, por exemplo, hoje fez sol. Então, porque hoje fez sol, né, aqui no Porto, glória a Deus. Acho que é um sinal de Deus. Não, queridos. Abra sua boca. Enquanto você não liberar da sua boca palavras, nada se cumpre, nada começa. E o terceiro e último, diga assim comigo, alegre-se. Diga assim comigo, regozije-se. Filipenses 4, do 4 a 7 diz: alegrem-se no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o coração de vocês. Queridos, uma coisa eu tenho a dizer para vocês, independentemente de como Deus vai fazer, independentemente de como esse ano vai ser, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Se você se alinhar, se você abrir a sua boca e se você começar a se alegrar, pode ter certeza, Ele vai cumprir. Eu acho que você ainda não acreditou no que eu estou falando, então vou dar uma chance para você ficar de pé.
Eu vou dar uma chance para você se alinhar, uma chance para você declarar e uma chance para você se alegrar. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que 2026 marcará o ano da sua vida. Eu quero que você levante as suas mãos e com seus olhos fechados. A primeira coisa que eu quero que você faça é pensar nas palavras que Deus liberou para esse ano na sua vida. Talvez Deus não tenha liberado nenhuma palavra específica ainda para 2026, mas tem algo que Deus já falou com você há anos e você tem deixado de lado. Tem algo que Deus já falou para você há anos começar a fazer. Tem algo que Deus começou já há anos para você começar a declarar, começar a viver. E você deixou de lado como um plano B. Mas eu quero dizer nesse momento que Deus está lhe dando uma oportunidade agora. Então eu quero que com suas mãos levantadas você abra sua boca. Comece a declarar sobre essas palavras. Comece a dizer, vai acontecer. Vai acontecer. Eu chamo a existência agora, os recursos para isso. Eu chamo a existência agora as pessoas para isso. Comece a chamar a existência recursos humanos, recursos financeiros. Comece a chamar a existência agora tudo aquilo que você precisa. Talvez você está esperando sair algo importante, uma documentação para você. Talvez você esteja esperando sair para a sua vida um imóvel. Talvez você precise de um carro. Eu não sei, queridos, mas o que for necessário para você cumprir a obra de Cristo, Ele vai fazer. Ele vai colocar na sua mão, porque aquele que começou é fiel para cumprir. Senhor, muito obrigado, porque nós colocamos diante do Senhor todos esses pedidos e nós te damos graças. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve. Cada palavra aqui lançada, cada refrigério nesse momento que está se descendo sobre a vida dos meus irmãos, nesse momento sendo como um ponto de contato dos céus com a terra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha com o teu Espírito agora, toca na vida dos meus irmãos, mostrando para eles que eles devem sim abrir a boca deles, colocar a mão na obra do Senhor, porque há uma recompensa ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas agora vem a terceira parte, vem a parte de se alegrar. Agora eu quero que você se alegre, começa a rir no seu lugar, diga ha, 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 obrigado Senhor, porque o meu ano será extraordinário. Não há ninguém que vai parar, não tem ninguém que vai dizer chega, nada vai parar, porque se começou, não vai acabar. Se começou, não vai acabar. Glória a Deus, oh aleluia, aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós já nos alegramos, já está feito, chegará recursos financeiros. Eu declaro, eu vejo recursos financeiros, eu vejo no Espírito muito dinheiro chegando para cumprir aquilo que Ele designou. Se Deus lançou uma palavra para você, para começar algo novo, Deus manda te dizer nessa noite, recursos financeiros estão vindo do norte, do sul, do leste e do oeste, e não é só de Portugal, de fora, de muitos lugares, porque se você colocar a mão no arado, Ele é fiel para empurrar, Ele é fiel para colocar as mãos. Então começa a se alegrar aí nesse lugar em nome de Jesus.